uma mãe que matou o filho. O Neuralink do Musk, ele vai ativar a empatia. Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Ele quer ter o poder de determinar a hora que aquela pessoa vai morrer. Eu digo que tem muitos políticos. Quais são os 3 níveis da psicopatia e como se defender? O Neuralink de Elon Musk seria capaz de curar isso? Já se nasce psicopata? Como são os idosos psicopatas? Porque muitos políticos são psicopatas e inclusive aquele que você mais admira pode ser um. Nesse vídeo, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa responde tudo isso e muito mais. Assista até o final, pois isso pode realmente te salvar. Qual é a porcentagem de psicopatas na população? É bastante alta. De 100%, a gente botaria aí quase 25%. A gente está considerando leves, moderados e graves. O quê? O leve estelionatário. Quantos estelionatários você conhece? E você acredita que aquele cara... E vamos combinar. Todo psicopata, que tem gente que fala assim, mas caiu nesse papo. Todos têm uma inteligência racional imensa. Ele sabe te ler direitinho, ele sabe o que você quer ouvir, ele te pesquisa. Muita gente. Sim, esse golpista do Tinder. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Existe alguma pessoa pública que você desconfie ser um psicopata? Responda nos comentários. Aproveite, deixe seu like e inscreva-se para me ajudar a trazer mais vídeos relevantes como esse. Por exemplo, mês que vem eu trouxe até um voucher aqui para você, um curso online que é o Manual de Sobrevivência, Mentes Perigosas. Por quê? Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Aí você vai ver. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditaram. Gente, eles estudam, eles fazem a coisa perfeita. Com rede social, então, se tornou uma praça vamos dizer assim, uma selva no qual os psicopatas são os animais selvagens prontos são os predadores. Na Espanha se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. E tem uma coisa, os estelionatários, muitos, é o grau leve. O moderno, estelionatário, por exemplo, ele não mata. Mas é isso que eu tô falando. Se você falar assim, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Porque você não considera o outro objeto. E você viu que ele foi fazendo uma pirâmide ao contrário. Ele acionava 10 mulheres ao mesmo tempo. Isso. Aí ele pegava esse dinheiro com essa, aí ele ia para o hotel de luxo para pegar outra que tem mais. Aí ele ia se pagando. Sabe quanto tempo ele pegou de cadeia? 5 meses, o golpista do Tinder. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. Porque eles não consideram, eles consideram o seguinte, mas não matou. Pô, e quanta gente? E matam o quê? Sonhos, esperanças, deixou pessoas falidas. Exatamente. Não matou? Não matou, que eu estou dizendo, a carne. Mas e a vida da pessoa destruída? Então, assim, o nível de estelionatários é muito grande. E, por exemplo, hoje em rede social, eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. O cara começa a posar do nada do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim, que você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o quê, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom. Eu hoje sou isso aqui. Olha a minha casa, 40 milhões, não sei. Tudo é golpe. Tudo. Porque não tem coisa muito fácil. O ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil. Entendeu? E não tem. Todo mundo. E aí, o que ele faz? Por exemplo, esses golpes de pirâmides, isso, desde que eu sou criança, isso acontecia. Não, tá dando 10% ao mês. Cara, como é que uma coisa dá 10% ao mês se não está rendendo 5% ao ano, tirando a inflação? Aí você vê que o cara... Aí eles pegam numa cidade um cara que é bem visto. O fulano, né, que é conhecido por ser honesto. Aí o que eles fazem? Botam esse cara no esquema, porque aí o cara vira álibi para que todo o resto confie.
Aí eles vão, porque quem entra primeiro na pirâmide recebe. Aí eles dão para aquele que é o cara que chama todo mundo e todo mundo confia nele, chama, aí ele começa a receber. Aí ele fala, não, gente, olha, pode ir que vai lá. Só que tem que chegar uma hora que a bolha explode. Não tem jeito. E tem tido muito, né? Olha, tem casos muito clássicos. Teve um cara, entre vários, né? Talvez um dia eu escreva um livro só sobre isso. Olha só, eles sempre vão buscar status, poder ou diversão. E fazer o outro se dar mal, para eles é diversão, é um game. É um game. Na realidade, a psicopatia, ela é caracterizada pela questão da falta de empatia, da ausência de culpa e de ausência de remorso. Então, essas pessoas, elas têm uma frieza em relação ao outro. E essa frieza tem gradações. Por isso você tem o psicopata leve, moderado, grave. Grave não necessariamente é o serial killer. O serial killer é o mais grave de todos os graves, digamos assim. Por que isso acontece? Porque o sistema límbico, quer dizer, o sistema afetivo dessas pessoas, ele tem um grau de desconexão. Quanto maior esse grau de desconexão, maior é a frieza. Então, isso passa a ser, por exemplo, um leve. Vamos botar aí um estelionatário. Leve, tá? Que dá golpe de loteria na rua com as pessoas, conta uma história triste para pegar um dinheiro. Ok. Ele não tem ainda aquela questão assim, não, vou matar, vou dar um golpe, vou esconder o cadáver. Não, ele quer dar um golpezinho ali e se divertir. Porque assim, todo psicopata ele quer diversão, poder ou status. O leve, ele só quer uma diversão. Ele quer depois ter o status de chegar no botequim e falar que deu um golpe na velhinha, deu um golpe numa idiota, que ele é super esperto. Ele se divertiu, fez isso, e para ele isso é poder. Então, na realidade, essa é a pretensão dele. Quando vai para o moderado ele quer bem mais que isso. O moderado, ele quer o poder, ele quer fazer alguma coisa grandiosa, mas ele não quer sujar a mão. Então, ele não quer matar, ele não quer fazer o lado sujo, ele quer fazer a articulação. Eu digo que tem muitos políticos que são moderados. Por quê? Porque certamente na hora que ele for mandar matar um inimigo ou fazer alguma coisa desse tipo, ele vai estar numa festa com cobertura da imprensa para poder dizer que ele não tem nada a ver com isso. Não é só o mandante. Ele é o articulador, mas ele não executa. Exatamente. Já o grave é aquele que, para obter diversão, poder e status, ele precisa de uma coisa muito grandiosa. Né? Ele não basta matar, ele quer subjugar, ele quer fazer, ele quer esquartejar, ele quer uma coisa que o poder está a fazer o outro sofrer, está o outro a implorar pela vida, né? E além de ter o poder, ele quer ter o poder de determinar a hora que aquela pessoa vai morrer. Então, é a hora que os grandes psicopatas, nesse sentido, mais graves, e principalmente os serial killers, que eles definem que eles têm o poder igual a Deus, porque ele determina o momento exato que aquela pessoa vai morrer. Mas antes disso tem toda uma crueldade na qual ele tem super prazer ali, que não tem nada a ver com prazer sexual. É o prazer da subjugação do outro, do sofrimento do outro, de ter a vida do outro na mão. Olha, nenhuma classificação é tão standard assim, né, no sentido. É claro que a gente vê que tem, por exemplo, tem estelionatários, tem leves, que eventualmente podem usar violência. Mas ele não vai com aquela pretensão. Mas se acontece um acidente ali no meio do caminho, que alguém vê a cara, ou alguém reconhece, ele pode vir a fazer um fato. Então, em geral, o leve pode ir para o moderado, dependendo das circunstâncias. O moderado pode ir para o grave também, dependendo das circunstâncias. Mas você não tem, por exemplo, o grave passar para o moderado. Entendeu? Ou o moderado passar para leve. Não há essa... Seria uma involução, né? Assim, não há essa melhora. A gente vê que não há essa melhora. Mesmo com a idade, porque assim, todos os transtornos de personalidade, com a idade, tendem, não é a melhorar, eles tendem a diminuir o poder de fazer maldade. Então, o que acontece? Um serial killer com a idade, ele perde, digamos assim, a potência de executar as suas maldades. Como nós também perdemos potência física
como nós já não fazemos aquela corrida de 10 quilômetros, já faz de 2. Então, assim, é o natural do próprio envelhecimento. Você perde pujança, você perde essa força. Agora, tem uma coisa também que é importante a gente destacar, que é o aspecto cultural e social. A gente sabe que existe, por exemplo, psicopatia no mundo inteiro, independente de qualquer coisa. Só que tem que a forma como se lida culturalmente, socialmente e até em termos jurídicos com essa perversidade faz com que você tenha níveis reduzidos. Não porque tenha menos psicopata, mas porque o psicopata, como a gente sabe, ele sabe o que faz com quem faz na hora que faz. Então ele sabe que terá consequências. Então ele se torna muito mais cuidadoso e ele só faz quando tem total certeza de que não vai ser pego. Então, por exemplo, na Índia teve há uns anos atrás, acho que mais ou menos uns 8 anos atrás, um chofer de táxi que estuprava e matava turistas. E aí, por fim, e ninguém pegava, por fim foi pego, pena de morte. Então, nunca mais teve caso, né, de estupro e morte de turistas, pelo menos em transporte. Então, a forma como uma sociedade tolera as maldades da psicopatia faz com que eles possam, de fato, florescer. Né? Isso é muito importante. Mas, assim, o problema do psicopata não é se ele faz delito ou não. Existem psicopatas que nunca vão cometer um crime, mas vão destruir a vida das pessoas. Porque o que está se referindo é se ele é perverso ou não. E existem perversidades absurdas, principalmente no convívio, que nunca vai chegar numa delegacia, que nunca vai chegar a ser registrado como um crime. Né? Essa semana, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul uma mãe que matou o filho. A mãe matou um filho, tá? Um filho de 7 anos, se eu não me engano, enterrou esse filho e passou o tempo todo indo na imprensa local querendo que dessem paradeiro do filho dela, que ela tinha feito isso. Então a polícia foi investigando e chegou a ela. Então, assim, que nível de perversidade é esse? Esse é grave, gravíssima. Não tem o que conversar. Então, o que você está dizendo, tem como tratar? A gente hoje não consegue tratar. Pode ser que daqui a uns anos se consiga. Por exemplo, foram feitas pesquisas de você botar antidepressivos nas caixas de água que forneciam água para presos psicopatas graves. Eles já ficaram mais zen para falar as barbaridades que eles pensavam. Para poder pensar nas... Exatamente. Então, assim, não é isso. Eu acho que essa conexão, se a gente um dia descobrir se isso tem como reconectar, faremos. Mas o mais importante é que eles não têm jeito. Até hoje, dependendo da gravidade, é isolamento. Porque, assim, qualquer pessoa que não é psicopata, entra no sistema penitenciário, fica arrasado, emagrece, perde peso, porque tem um nível de consciência. Eu acho que é um nívelzinho de consciência, não é muito elevado, mas é um nível de consciência. Tipo assim, o que eu fui fazer? Tô aqui. Quer dizer, tem um lamento. O psicopata, ele floresce no sistema penitenciário. Ele não perde peso, ele fica bonitão, sabe? Ele vai fazer a ginástica dele, ele rapidamente se articula para ver... Para conseguir os benefícios. Quem ele tem que seduzir, quem ele tem que manipular. Então, assim, infelizmente a gente não tem isso hoje. Hoje ainda é o isolamento. Muito que aprender, muito que ter cuidado. Por enquanto, o conhecimento e o cuidado é o melhor remédio. A gente não pode dizer, no Brasil pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica, ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim, e ele quase chora. O psicopata não tem isso. Então a criança que tem essa predisposição para afirmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele.
Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin, né? Então, ali tá bem explicado isso. Então, essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe, característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata animais. O Dexter, Sim. aquele seriado Dexter, o pai chega pra ele e fala: por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega: foi você, né, Dexter? Não foi. Não, por fim, ele falou: foi você. Aí ele fala assim: não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí ele falou: mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela fala do prazer. Mas no início, a criança que tem essa predisposição, ela fala disso com muita naturalidade. Então, o que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia leve, moderado, grave. No grave, não tem o que se faça. O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade, né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. Então, eu acho assim que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é do empregado. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata. Ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você, por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete para o filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles pegaram esse bebê, eles levaram para a trilha do trem e, sim, isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que aconteceu? Quando eles foram para o juiz, né, chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim e errada. Eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra, é determinado isso pelo grau da compreensão e pela gravidade do crime. É tão inimaginável que, para os juízes, isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata pode fazer. Sim. E se ele sabe dizer se é certo ou errado, é porque ele tem condições. Sim, tem discernimento. Tem discernimento. Então, ele pode ser classificado como psicopata. Certos crimes só um psicopata pode fazer. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né, que vem o traficante queimar, botar no micro-ondas alguém, que fizeram com o Tim Lopes, né? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Alguns têm sentimentos. Eu já vi crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer, com esse grau de tranquilidade. Sim. Uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Então, assim,
a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos. Será que é possível mudar um ser humano na sua essência do sentir? Que a gente solucionava a psicopatia, por exemplo. Exato. Mas o que a gente viu até hoje, que você não muda a questão de como ele vê o outro. Você reduz danos. Por que um psicopata procura ajuda? Para ter algum ganho. Então, do tipo, aquele cara que já perdeu tudo, e aí ele se propõe a não fazer certas coisas para poder ter o mínimo de suprimento da família. Certo. Que não suporta mais ele. Eu não sou otimista nesse aspecto. Talvez algumas tecnologias, se alguém me falar assim, não, o Neuralink do Musk, ele vai ativar uma coisa chamada empatia. Aí vamos ver. Aí a gente começa a pensar na possibilidade de um psicopata te ver como um ser humano, não como um objeto de uso. Mas eu acho difícil. A psicopatia é uma condição de personalidade caracterizada por padrões persistentes de comportamento antissocial, manipulação e falta de empatia. Pessoas com psicopatia costumam ter uma capacidade reduzida de formar conexões emocionais e frequentemente mostram um charme superficial, desrespeito pelas normas sociais e falta de remorso pelas suas ações. Se você perceber que convive com um psicopata, busque cortar relações o quanto antes. Enfim, se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema da psicopatia. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse assunto da psicopatia, que é algo que gera tanta polêmica e mistério.